verdadeira paz pode ser realmente percebida e vivenciada. O mundo busca de tantas maneiras alcançar a paz, mas na verdade a paz exterior ela pode existir por um tempo, mas a paz interior é algo que não pode ser, que não acontece pelas circunstâncias externas. A verdadeira paz só se encontra em Deus, diante de quem nós estamos. Quero convidar que você comigo abra em Filipenses capítulo 2. Hoje pela manhã, já começamos com Filipenses, reverendo. Capítulo 2, versos de 5 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, nos dobramos, Senhor, a Tua vontade, a Tua voz, e pedimos-te, ó Pai, que Tu fales ao nosso coração, como já vem falando desde o momento em que aqui chegamos. Pai, queremos abrir o nosso coração, permitindo que o Teu Espírito venha plantar a semente, que seja eterna, a semente dos altos céus, e que o Senhor mesmo faça com que ela possa germinar e brotar com frutos para a eternidade. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos iniciando um tempo de estudos nesse mês sobre a santidade na nossa vida. O tema é o temor do Senhor, mas enfocando a santidade. E eu creio que a gente pensar na nossa vida, como vivemos, o que fazemos, é algo importante, porque normalmente nós estamos no piloto automático. Nós levantamos pela manhã, corremos com as nossas coisas, temos a semana, nem mais o dia, mas é a semana cheia. Aos que já têm um compromisso marcado para daqui uma semana, e o final de semana chega e a gente corre, mal dá tempo de descansar, e o momento que a gente para aqui no domingo para poder estar, com os irmãos, mas muitas vezes nós não paramos realmente para avaliar o nosso coração e como temos vivido. E a gente diz que se nós não fazemos isso com a nossa saúde, chega um momento que pode estourar, não é verdade? Aqueles que não se cuidam só vão perceber que a saúde não está bem quando estão precisando de um bom tratamento médico. Mas também corremos o risco de espiritualmente vivemos assim, na correria do nosso dia, vir maquiar aquilo que precisa ser mudado e transformado no nosso coração. E eu creio que nessa caminhada nossa sobre a terra, normalmente a gente pode fazer a pergunta, Falar assim, olha, se eu estou vivendo aqui, e eu já sei que eu não vivo apenas para comer, para ganhar dinheiro, qual que é o propósito de Deus, de eu estar sobre a terra? Algumas vezes a gente pergunta o seguinte, fala assim, Deus, por que o Senhor já não salva de uma vez e leva para o céu, A gente dá tanto tempo de fazer tanta coisa errada, quer dizer, por que nós permanecemos aqui? Qual é a razão de ainda permanecermos sobre a terra, diante de tudo aquilo que nos é oferecido na eternidade? Bom, o breve catecismo vai nos dizer que o fim principal do homem é, vocês se lembram? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, nós permanecemos sobre a terra para glorificar a Deus. Isso é uma verdade. Mas a pergunta é, como que eu posso fazer? O que eu preciso fazer na minha vida para que o nome de Deus seja glorificado? Se eu fui salvo, sou mantido aqui, tenho toda essa vivência ainda, das necessidades humanas, e eu estou chamado para glorificar a Deus, como que eu posso fazer isso? O que Deus quer fazer na minha vida, nesse meu tempo de peregrinação? Talvez a gente pudesse ter muitas vertentes disso, mas eu queria lembrar pelo menos 3 versículos que nos mostram, fazendo um link com esse texto que temos. Você não precisa abrir porque eu vou ler, eu tenho aqui escrito. Em Romanos 8, 29, que já foi lido hoje pela manhã,
Diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. 2 Coríntios 3,18 nos diz assim: somos transformados de glória em glória, na sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Mais uma vez, nos é falado que Deus está nos transformando para que sejamos da sua imagem. 1 João 3,2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esses 3 versículos nos falam de uma mesma coisa. O trabalho de Deus nesse tempo que permanecemos aqui é que a imagem de Cristo seja gerada em mim e em você, para que aquilo que Deus é seja expresso através das nossas vidas e daquilo que nós somos. O primeiro verso nos fala de uma coisa na eternidade, que fomos predestinados para sermos a imagem de Cristo. É algo do passado que pega toda a nossa existência. O segundo verso fala de algo que está sendo feito hoje pelo Espírito Santo. Estamos sendo transformados. E o último verso fala do completar disso, que nós realmente seremos a imagem quando nos encontrarmos com Ele. E então nós veremos como somos e veremos como Ele é, e seremos então totalmente transformados. É desejo do coração de Deus que nós sejamos moldados a cada dia e a imagem de Cristo seja vista em nós. E pensando nisso, eu quero tratar apenas de uma coisa do que o texto nos fala. O verso 5 diz: tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu creio que se tem algo que pode expressar essa imagem de Cristo nas nossas vidas, é uma presença de uma coisa tão pequena, mas tão complicada, que se chama humildade. Alguém já escreveu que santificação sem humildade. E a pergunta que eu quero que a gente se questione, porque é o que eu fui fazendo enquanto eu estava orando e preparando essa mensagem, é me perguntando: Senhor, será que eu tenho vivenciado esta humildade que espelha, que expressa aquilo que o Senhor é? Quando eu olho para tudo que acontece, a pergunta é: será que eu tenho procurado viver aquilo que Deus espera que eu viva? E é por isso que eu queria falar um pouco sobre você, com você, a respeito dessa humildade. E por que essa humildade é importante? Eu creio que Jesus, logo no início, quando ele fala que Paulo, falando de Jesus, ele fala que Jesus, quando ele veio para quebrar uma coisa que estava já impregnada no ser humano. Sei que você já sabe disso, mas nós sofremos o reflexo do primeiro Adão nas nossas vidas. E esse reflexo em nós se chama o quê? Pecado. E vocês se lembram o que aconteceu lá no Éden? O que foi oferecido ao ser humano? Você olha, no dia em que comerdes deste fruto, sereis o quê? Como Deus. Foi oferecido a eles por Satanás uma mentira de que poderia ser mais daquilo que eles eram. Uma raiz de pecado entrou no nosso coração, alguma coisa que veio, na verdade, retirar aquilo pelo qual havíamos sido criados, para termos uma vida de humildade que espelhasse aquilo que Deus é, e entrou uma coisa no nosso coração que se chama orgulho. O contrário da humildade, se você for lá no seu, para ver, a gente vai dizer que o contrário disso é altivez, arrogância, convencimento, soberba, ambição. Essa foi a semente do pecado que entrou dentro do coração do ser humano, quando lhe foi oferecida a possibilidade: olha o seguinte, você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Meu irmão, o que a gente está vendo aí fora
Você já percebeu que na verdade nada mais é do que consequência desse pecado que os crentes falam que existe no ser humano, né? Mas na verdade, quando você vê, tudo está ligado a essa questão do orgulho e da arrogância e da falta da humildade. É uma briga por se conseguir o que quer, independente dos meios que se use. Na verdade, a violência, quando eu quero algo que eu tenho direito, porque eu posso ter isso, mas como eu não tenho dinheiro, então eu posso roubar. Eu posso pegar um motorista de táxi e jogá-lo de cima de uma ponte, uma pessoa com 54 anos trabalhando, porque eu quero aquilo, R$300. É aquele que, na verdade, pelo desejo de ter prazer, abusa de uma criança, muitas vezes dentro de uma escola. É aquele que, pelo fato e pelo orgulho de querer poder ser mais, é o que aceita suborno para fazer com que o país se torne o que se transformou. E nós, pagamos a conta pelo orgulho, pela arrogância, pelo convencimento, pela soberba, pela ambição de quererem muito mais do que tem. E é algo que fica, é o ladrão que roubou uma bola de mortadela, mas é aquele que, tendo 1 milhão, ele quer 2, de 2 ele quer 3, de 3 ele quer 4, para nos ver os apartamentos cheios de dinheiro. Então, você está sabendo de tudo isso. Mas eu quero que você entenda que nós somos e vivenciamos os frutos desta falta de humildade, de olhar para o outro e ser a imagem de Deus, e que na verdade isso não está só fora, mas isso está dentro dos nossos corações. Aquelas pessoas que agem e fazem o que fazem lá fora, na verdade eles têm dentro do coração deles a mesma coisa que existe na raiz do meu e do seu, que se chama pecado. O orgulho que entrou dentro dos nossos corações. Mas nós estamos aqui para ver que aquele que, sendo tudo, sendo Deus, e que a Bíblia fala que é o segundo Adão, ele diz o verso de número 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, o que ele fez? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele era. Ele não estava se oferecendo algo que ele poderia ser, não, ele era. E no entanto, sabe o que ele faz? Ele abre mão. O ser humano lá no início não era. E por querer, então ele peca, porque ele queria algo maior do que ele tinha. E ele vem nos mostrar, esse segundo Adão, que é Jesus Cristo, de que pode ser quebrado isso. Alguém já disse no passado de que uma árvore plantada, ela vai crescer e vai dar os frutos para o qual ela existe. O limoeiro vai dar limão, o abacateiro vai dar abacate. Em nós há uma semente lá atrás do primeiro Adão. Eu tenho que reconhecer isso, mas também eu preciso, com certeza, e é por isso que devo me derramar, me preocupar, desejar, é que muito mais do que essa raiz do pecado desse primeiro Adão, eu reconhecer que hoje eu faço parte e existe uma nova semente dentro de mim, que é a semente da vida, é a semente de Cristo em mim. E é por isso que uma das formas de a gente perceber que realmente estamos fazendo parte de algo maior, de uma mudança real, de que estamos realmente andando em linha com aquilo que Deus espera, é a pergunta: será que no nosso coração a humildade tem sido demonstrada? A humildade específica, tal qual esse segundo Adão que é Jesus o viveu, e foi por isso que ele nos deu a redenção. E eu queria nesta manhã que a gente lembrasse por esse texto algumas coisas aqui nesse texto que nos mostram como que Jesus expressou essa sua humildade. O que ele vivenciou nesse momento para que pudesse ser externado algo que eu sou chamado, eu e você, a vivemos da mesma maneira. Tende em vós o mesmo sentimento. Somos chamados a ter o mesmo sentimento. E a primeira coisa que eu creio que esse sentimento de humildade nos é expresso e que mostra é na encarnação. Nós encontramos aqui no versículo 7 que a si mesmo se esvaziou.
a si mesmo se esvaziou. Meu irmão, quando nós pensamos em humildade e aquilo que Cristo viveu, e eu sou chamado a viver da mesma maneira, a primeira coisa que a gente vê na sua encarnação é que ele se esvaziou. Esvaziar-se é tirar algo que a pessoa possui, e no caso alguém disse, tornando-se nada, porque nós entendemos e reconhecemos que Jesus deixou o esplendor da sua glória. Tem até um hino que fala sobre isso. Aquele que, tendo criado tudo, ele ousa adentrar dentro da humanidade. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filminhos que a pessoa vira do tamanho de uma formiga, né? E começa a viver no meio daquela sujeira, do lixo. Sabe aquele lixo que a gente não vê, que está ali no chão? Eu fiquei tentando imaginar o que significaria alguém deixar uma perfeição, pureza, tudo que tem de melhor, e de repente se tornar pequeno, se limitar. Foi o que Jesus fez. Ele esteve limitado a como nós somos, sentiu cansaço. Em João 4 fala que Jesus passando por um lugar ali perto do poço de Jacó, Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Aquele que é Deus, ele se limita. Alguém que teve sede, Jesus chega para aquela mulher e pede, me dá um pouco d'água. Ele que teria o poder de fazer com que a água saísse de qualquer canto, criando, ele que criou, mas ele se põe na limitação humana. Tem fome, depois de 40 dias de jejum, lá diz o texto em Mateus 4:2 que teve fome depois do jejum. Jesus limitado, esvaziou-se dos seus atributos divinos. Mais do que tudo, ele assume a forma, muito mais do que de ser humano. O texto diz aqui que ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Meu amado, quando diz que é a forma de servo, há uns que vêm defender que é o servo escravo. Não era aquele servo apenas que a gente tem aquele entendimento do servo que foi contratado, não, era o escravo. Ou seja, quando ele ousa entrar, ele não entra como um governador, não entra como um príncipe humano, mas ele entra como servo. Há os grandes filmes que você assiste, né? E que encantam tanto as pessoas. Jesus não veio que nem o Thor, muito menos o Superman. Ele não veio, e creio que talvez até, se fosse nos dias ali, né, em que Jesus nasceu, em que se esperava que viesse um cavalo como grande libertador, ele não ousou. Falou assim, quando ele entrou, ele queria começar a fazer tudo, mas começando com aquele que menos tinha. Ele se coloca, né, na forma que ele espera que eu e você questionemos essa nossa semente, que muitas vezes é mais forte, de perceber que a nossa tendência humana, ela sempre vai contrário a querer se esvaziar. Você já percebeu isso? Em você? É fácil a gente perceber nos outros, né? Mas, meu irmão, Jesus se esvaziou. O contrário disso, eu procuro mostrar o que eu não sou, né? Sabe? Quando alguém começa a te elogiar, você sabe que você não fez nada. Você fala, não, é verdade, é. Você gosta de ser elogiado, não gosta? Você é nem merecedor do elogio, mas quando começou, fala assim, vão dar corda, né? Meu amado, nós gostamos de nos encher do que nós não temos. Gente, quantas pessoas que passam por privações, momentos de dificuldades na vida, crise financeira, quem que não passa? Mas muitas vezes permanece, tem que manter o padrão, para que os outros vejam. A pessoa não tem, mas no entanto, ele quer mostrar, ele se enche. Nós reivindicamos aquilo que nós nem merecemos. E sabe o que Jesus diz? Meu amado, quando ele começa a tratar com seus discípulos, em João, no capítulo 17, versículo 18, diz assim, Jesus orando diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quando ele olha para os seus discípulos e quando ele olha a mim lá na eternidade, ele fala o seguinte, olha, eu estou enviando, esse meu povo que eu separei, eu estou enviando ele para algo. E sabe como que eles devem ir? Eles vão em conformidade com a forma que eu fui enviado.
No 20 e 21 do mesmo João diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Envio para onde? Para o mundo. E como foi que Jesus veio ao mundo? Se esvaziando. Se esvaziando. Eu creio que se tem uma coisa que muitas vezes nos faz perceber que falta um pouco dessa humildade no nosso coração, é que como nós procuramos a grandeza de querer ser cheios de elogio, cheios de reconhecimento, cheios daquilo que deveria ser para nós motivo de nos esvaziarmos para podermos ser o que Deus quer. Você sabia que muita coisa de Deus não pode acontecer na sua vida porque nós nos enchemos tanto de tantas coisas que nós julgamos ser importantes e não permitimos que sejamos esvaziados para que Cristo se manifeste nas nossas vidas. Uma segunda coisa que expressa essa humildade que é expressa no serviço. Diz o texto que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele não veio travestido de servo, ele não veio fantasiado, ele não veio para compor uma obra de teatro, mas ele veio na forma, ou seja, ele se tornou um servo. Aquele que veio e que em toda a sua vida ele viveu para servir. Leia o Novo Testamento, leia a história de Cristo em tudo. Em que ponto você vê ele puxando as coisas para si mesmo, querendo benefícios para si? Mas ele estava ora curando, ora ensinando, ora recebendo as crianças, e quando vinham, e até o ser humano achava, não, ele está tão incomodando, não, deixava vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Meu amado, Jesus coloca e se depara em servir, e aí vem a nosso questionamento: até que ponto nós estamos dispostos a expressar essa santidade, essa humildade, através de sermos um instrumento de serviço dentro do mundo em que a gente está? É tão complicado a gente olhar e ver as pessoas a cada dia mais se fechadas em si mesmas, sabe, onde um pode oferecer a mão para o outro que cai. E o interessante é que quando Jesus se põe, né, a servir, lembra lá em João capítulo 13, né, depois da ceia, né, ou melhor, aquele momento de ceia, lembra do lava-pés? Jesus ali, né, ordena, traz uma bacia e ele se coloca a lavar os pés dos seus discípulos. E na hora Pedro levou um susto, assim: não, mestre, não vai lavar os meus pés. E, meu amado, justamente era uma atitude natural de Pedro que ter essa reação, porque não era para Jesus fazer aquilo. Lavar os pés de alguém era trabalho de um escravo, trabalho de um servo. Ele não conseguia ver Jesus dessa maneira. Meu amado, e para lembrar que aqueles dos quais Jesus ia lavar os pés eram as pessoas mais simples de uma sociedade. Ali não tinha nenhum governador, nenhum príncipe, nenhum rei, nenhum grande sacerdote, era pescador. As pessoas simples. Jesus se coloca para lavar os pés daqueles que ali estavam. E quando Pedro então ouve assim: Senhor, lava o pé e o corpo também, lava tudo que for preciso, mas eu não quero perder isso. Mas o duro é que não fica por aí. Logo depois de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, ele diz o seguinte: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Meu amado, quando a gente olha entre nós aqui, talvez até eu já fui, não sei, já deve ter visto também, né, reverendo? Fui num lugar que resolveram fazer o lava-pés. É o pastor que foi lavar o pé de todo mundo, né? Lavando os pés. Mas a verdade, isso não detona ainda aquilo, não denota aquilo que Jesus fez. Ele se colocou na posição de, não adianta a gente querer, falar assim: não, Jesus mandou lavar os pés,
talvez a gente nunca vai entender a posição que Cristo ficou diante daqueles que ali estavam. Eu e você, humanamente falando, com aquela primeira raiz do Adão, a nossa tendência não é servir. Meu amado, como nós gostamos de ser servidos. Já percebeu isso? A gente senta no sofá, traz controle, traz a água. Meu amado, a tendência humana é essa. Nós gostamos da posição de destaque. Fomos criados para mandar. Eu costumo brincar que se a gente não tem quem mandar, arruma um cachorro. É uma necessidade humana. Mas nós não fomos criados para servir. Por quê? Por causa dessa abençoada, dessa raizinha do pecado. Raizinha, né? Ah, se fosse inha. Mas algo que entrou e que dentro do coração da gente faz com que a gente não tenha essa propensão de que se fala de que eu sou chamado a ser um servo. E não é servo dos grandes. Porque ser servo do grande é tranquilo, né? Mas servo dos menores. E o interessante é que isso de maneira nenhuma fez com que Jesus não fizesse o que ele tinha que fazer. Porque nós somos chamados a isso. Hoje, muitas vezes os que denotam ter mais poder é o que tem mais gente que serve. Eu estava lendo outro dia, né, quantos servem aí você já deve ter lido essas listas de WhatsApp, né? No poder judiciário e tudo, quantos, só de copeiros tem para servir, né? Quantos secretários, motoristas, né? Então eu falo assim, não, eu atingi o sucesso, porque agora eu tenho quem me sirva. Aí Jesus fala o seguinte, fala assim, vocês estão achando que isso é contaminado. Vocês são chamados a servir. Uma outra coisa, além dessa encarnação que é o se esvaziar, é uma expressão dessa humildade de Cristo, além, né, dessa humildade expressa através do serviço, é a humildade da obediência. A palavra nos fala que ele se tornou obediente até a morte de cruz. Meu irmão, essa obediência de se dobrar à vontade do outro, a de entender que a vontade, né, de Deus aqui em Cristo, a palavra fala que ele se fez menor. Ele, sendo Deus, se esvaziou para que pudesse cumprir aquilo que havia sido projetado. Então Jesus Cristo era Deus, mas como ser humano ele ousou se diminuir, se esvaziar, para que pudesse cumprir aquilo para o qual ele veio ao mundo. Por isso ele se esvazia e entende que tudo quanto ele faz é para que Deus seja conhecido. Dá uma olhada nas declarações de Cristo, vai ser normalmente o seguinte: eu não vim de mim mesmo, eu não faço nada por mim. Quando vai orar, fala assim, olha, então orareis ao Pai dizendo, ele era Deus, podia falar, vocês orem para mim mesmo. Não, é o Pai, porque ele entendeu que ele veio para obedecer. Ou seja, ele entendia que valia a pena ser obediente, porque naquilo havia realmente uma recompensa. Ele vai dizer que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que enviou. Meu amado, voltamos a nós de novo. Fomos criados para ser obedientes? Você já percebeu como que funciona a obediência dentro de casa? Nós criamos os nossos filhos para serem bênção, concorda comigo? Amém? E eu fico todo satisfeito quando elogiam as minhas filhas, né? Que são meninas boas, né? Educadas. Quando vão na casa dos outros, né? Não elas, eu estou falando de outras filhas agora. Não é isso, é o filho dos outros que normalmente acontece, nos nossos não. Mas normalmente fala assim, nossa, mas sua filha é uma educação. Nossa, ajudou a lavar a louça, ninguém pediu, foi lá ajudar. Olha, na mesa, para comer assim, é delicado, comendo pouquinho. Vai lá em casa agora. Não na minha, na do outro. Isso não aconteceu ontem, tá? Louça, vai lavar a louça. Não! Não quero! Não vou. Bom, no final de tudo, graças a Deus que a semente do segundo Adão acaba imperando. Mas mesmo, você já percebeu como é fácil você diante dos outros ser uma pessoa cordata,
Até mesmo obediente quando algo é pedido, mas quando entra dentro de casa, ali eu posso, como eu falo, eu mostro as minhas asinhas, né? E olha que não é de anjo, não. Como é difícil quando a gente expõe que, na verdade, o que no nosso coração existe uma semente da desobediência e não da obediência. Se nas pequenas coisas, minha esposa diz, né? Roupa tem todo dia para lavar, louça tem todo dia para lavar, casa tem todo dia para limpar. E essas obediências nós vamos percebendo no nosso dia a dia. Não é no trabalho, naquela roupa que você veste, mas é quando a gente convive. Nós não fomos feitos para obedecer. E uma última coisa. Eu vejo nesse texto que a humildade de Cristo é expressa em como Ele encara o sofrimento. Diz assim que Ele tornando-se obediente até a morte, e morte de... Hoje de manhã já lemos também. Isaías, no capítulo 53. Versículo 3, escute, diz o seguinte a respeito de Jesus. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Meu amado, Cristo experimentou tudo aquilo que um ser humano pudesse sofrer, Ele sofreu. Desprezado, rejeitado, não fizemos caso, ou seja, não significa nada. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele passou dor, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Jesus experimentou tudo aquilo que um ser humano pode experimentar, mas no ápice. Quando nós pensamos e olhamos assim, mais uma vez, nós não fomos criados para sofrer. Concorda comigo? Você já viu aqueles filminhos em que começam para arrancar a verdade de alguém é torturado? Já viu? Tortura. Meu amado, nos nossos dias, se fosse época, né, antigamente, hoje vocês saberiam todos os segredos que a gente tem. Porque, meu irmão, qualquer tipo de sofrimentozinho, você chega no hospital, aquela dorzinha, bota medicamento. Eu não quero passar dor. Você quer? Mas a verdade é que o sofrimento faz parte da nossa vida. Ai daquele que acha que pelo fato de estar aqui na igreja, de que não vai mais sofrer. O próprio apóstolo Paulo nos fala, né? Nos lembrando de que, e sabemos que todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem daqueles que, todas, ai Jesus, todas, tudo posso naquele que me fortalece. A gente acha que é o seguinte, então eu posso ser vencedor em tudo. Não, eu posso também sofrer. Eu posso passar pelo vale, eu posso passar pela dor. E o próprio apóstolo Paulo, foi o texto que a gente leu, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem a imagem do seu Filho. O sofrimento faz parte daquilo que Deus permite para que em nós seja forjada a imagem de Cristo. Meu amado, não vou ser como quem não entende. O próprio Jesus fala, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas o que? Seja feita a tua vontade. Humildade. Humildade que se expressa em um esvaziamento daquilo que a gente é. É fácil isso? Humildade e santidade são inseparáveis. O objetivo da santidade é nos tornar como Cristo, a sua imagem. Quanto mais eu me aproximo de Deus, não tem como eu não ser mais santo. E sendo mais santo, eu sou mais humilde. Um humilde que se esvazia, um humilde que é servo, um humilde que sabe obedecer a Deus em primeiro lugar. E como eu disse, se às vezes é difícil obedecer quem está do nosso lado, quanto mais obedecer a Deus que a gente não está vendo.
e aquele que mesmo passando pelo meio das dificuldades, do sofrimento, ainda assim ele reconhece e suporta, porque ele sabe quem está no controle da situação. 1 João 2,6 assim nos diz: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Em outras palavras, somos cristãos, amém? Devemos nos parecer com Cristo, e se parecemos com Cristo, somos humildes. Meu amado, o desafio é que a gente possa ver essa humildade. Você pode dizer assim, mas será que isso é possível? Será que é alcançável? É óbvio que pelas nossas próprias forças não. No passado, um arcebispo chamado William Temple, ao ser questionado sobre um assunto como esse, ele usou uma ilustração dizendo o seguinte, falou assim: olha, se alguém trouxer para mim aqui um Hamlet de Shakespeare e disser o seguinte: olha, faça uma obra igual, eu vou ter que dizer o seguinte: eu não sou capaz, porque eu não tenho a capacidade do Shakespeare para escrever algo semelhante a ele. Se da mesma maneira alguém pode me mostrar a Jesus e dizer seja parecido com ele, a minha resposta é: eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Mas tem o seguinte: se fosse possível pegar a genialidade do Shakespeare e colocar ele na minha cabeça, então eu poderia escrever uma obra como ele. Eu sei que isso não é possível, mas eu posso ser como Cristo, porque o Espírito dele pode habitar em mim. Por isso eu não sou capaz pelas minhas próprias forças, mas pela presença do Espírito eu sou capaz. Por isso a pergunta, que é muito complicada: você já se perguntou se você é humilde? Você perguntou para Jesus se você tem sido uma pessoa humilde? Você ousaria perguntar na sua casa para quem convive com você se acha que você é humilde? Você teria coragem de perguntar para os membros da igreja, para os seus irmãos, e perguntar: o que você acha? Você acha que eu sou humilde? Talvez a gente, os que você talvez as pessoas não sejam muito sinceras, porque senão o negócio ia complicar, né? Porque quando disserem que eu não sou humilde, eu falo: mas você também não é. Porque aquele dia, gente do céu, o que tem de gente topetuda, a começar esse que vos fala. Como é difícil. Agora, as pessoas que convivem com você no seu prédio, aqueles conseguem enxergar a Cristo. Mas eu falo: como que enxerga a Cristo? Ele enxerga que você é santo, mas como que se expressa a santidade? Será que eles conseguem ver humildade no trato com as pessoas, no abrir mão de coisas que são de somenos? Disse Jesus: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse é o meu desafio para você, para o seu coração nessa manhã. Quero que você fique com a pulga atrás da orelha, porque eu fiquei, e se perguntando: Senhor, será que o teu caráter, será que a minha forma de ser e agir tem expressado a tua humildade? Pai, nós por nós mesmos nada podemos fazer, como bem sabemos, e é por isso, ó Deus, que colocamos a nossa vida no teu altar. O Senhor morreu, ressuscitou e constituiu a tua igreja para ser a expressão daquilo que tu és sobre a terra. E nos perdoe se muitas vezes somos vistos como orgulhosos, como aqueles que sabem tudo. Pai amado, nos ensine. Que bom se fôssemos todos humildes. Pai amado, acho que o evangelismo seria muito diferente. Pregaríamos com a vida e não apenas com palavras. Ó Deus, nos ensine, Pai. Molde o nosso ser, muda aquilo que é difícil, o nosso temperamento, o jeito de lidar com as pessoas, a nossa franqueza muitas vezes, que é usada como
subterfúgio para a falta de humildade que existe no nosso coração. Queremos ser como Tu és. Por isso precisamos do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.